O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: a importância do conhecimento para a pregação da palavra. Alguns até, como eu, podem ter confundido os temas, porque tudo é uma continuidade. Poucos se dão conta disso. É como se fosse um rolo de pergaminho que vai se desenrolando e vai cada vez mais revelando o oculto e o escondido da pregação da palavra. Pessoas que estão confusas acerca do que é essa pregação. Não, eu não tenho chamado para pregar. porque a pregação está linkada com o púlpito. O que é púlpito? Aquela mesinha que tem mais alta, que o pessoal consagrou, alguns até idolatram, que fica nos altares de igrejas enquanto templos, não necessariamente como corpo. Aquilo é colocado como forma de ficar em evidência para que a nave da igreja tenha acesso a olhar, assistir, participar, enfim, ouvir a mensagem do pregador. Nada mais além disso, irmãos. O altar é o coração daquele que ouve a mensagem. Dito isso, vamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 7 e 8. Por onde vocês forem, preguem esta mensagem, preguem esta palavra. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. É incrível que Deus aqui não está pedindo, Jesus aqui não está fazendo uma proposta, é uma ordenança. A partir do momento que você compreende o chamado que eu e você temos na presença dele, o quão visceral, o quão imprescindível é servir nessa existência, como uma espécie de ensaio, como uma grande orquestra que está sendo ensaiada para aquele grande dia, para aquela maravilhosa aliança eternizada na presença do nosso Criador. Aqui estabelece-se a aliança na presença dele por fé. Lá desfrutaremos dele, da companhia, da presença incomensurável do nosso Criador. E Deus quer, irmãos, que nós entendamos que é necessário que todos nós venhamos conhecer essa mensagem, porque ela não é apenas um manual de instruções para uma prática de vida aqui nessa existência, mas para que nós compreendamos o propósito da salvação que Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, trouxe para a humanidade. Acontece que muitos líderes, por ter essa prerrogativa de ensinar a palavra de Deus, eles submetem essa palavra a um dogma humano, segundo a visão daquela denominação. Quantas distorções a gente viu nesse tempo de caminhada dentro do sistema religioso, aonde você, examinando as escrituras que nem o povo de Bereia fazia, eu falarei daqui a instantes sobre isso. Os bereanos eram muito de examinar o que Paulo falava, eles eram muito mais prudentes que o povo de Tessalônica, porque eles iam a fundo. Para um pouquinho, o que esse cara tá falando aqui não tá escrito. Mas as pessoas não param para analisar as escrituras. Isso é uma coisa que a gente cobra exaustivamente de todo aquele que está caminhando conosco. Se você quer ficar só de visita, irmãos, não precisa nem pegar a Bíblia, vem visitar, só que você não vai testemunhar, você não vai ter milagre teu para contar, você vai ficar terceirizando, apenas contando o testemunho do milagre dos irmãos do cordão. Mas você só vai ter a experiência verdadeira com esse Deus quando você o conhecer através da palavra contida nas escrituras. E Deus quer chamar a atenção aqui essa noite para que cada um de nós, independente da religião, da crença, do credo, ou dentro de uma instituição denominacional evangélica, para ser mais explícito, para ser mais claro, aonde existe em alguns ministérios o ensino da palavra assim, aonde há um corpo diretivo, aonde há um corpo de obreiros, aonde até há uma hierarquia, desde o diácono até o pastor, ou quem sabe apóstolo, e as pessoas acabam se sentindo menos necessárias, ou se sentindo indignas de pregarem a palavra por não ocuparem determinado cargo. E essa semana a gente tem falado com alguns irmãos que se perdem nisso. A prova é que as nossas auxiliares aqui trazem mensagem, é algo que Deus tem me importunado através do seu Espírito Santo, para que as pessoas aprendam a falar do amor de Deus no meio dos seus, que o púlpito é a oportunidade, o púlpito pode ser a mesa do domingo onde você está almoçando com a tua família, com a tua parentela, ou quem sabe até a mesa de trabalho, aonde Deus te oportunizar. Você precisa falar desse evangelho, porque o diabo está aproveitando essa ignorância religiosa, essa ignorância espiritual, essa ignorância teológica acerca das verdades contidas no livro Bíblia, que surgem dogmas, os quais
costumam pregar que todos os caminhos levam a Deus, sabendo que Jesus é o único caminho, Jesus é o único que leva cada um de nós até o Criador, até o Pai. E nesse momento que eu estou aqui ministrando você, Deus me traz à memória a carta de Paulo, que ele escreveu aos Gálatas, quando diante de tanta crença, de tanta crendice, de tanta idolatria, de tanta religião que não tinha nada a ver com os princípios doutrinários de Jesus Cristo, as pessoas tratavam os outros como escravos, devido à sua ignorância, por não conhecer a verdade. Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, olha o que o apóstolo Paulo fala àquele povo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que a gente tem pregado para vocês, que ele seja amaldiçoado. Olha como é triste, é pesado isso. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente, como assim evangelho diferente? Que pregue doutrinas diferentes a de Jesus, como por exemplo, doutrina que contraria a ressurreição, doutrina que contraria a salvação, doutrina que despreze o arrebatamento, doutrina que fique guardando calendários, festas, dias, quando na verdade todo dia é o Shabat, todo dia é o descanso na presença do Senhor, glorificando Ele todo dia, adorando, orando sem cessar, não necessariamente numa consagração dentro de um templo, mas o seu dia a dia, o tempo todo, o tempo inteiro, como eu dizia no começo dessa reunião do cordão de hoje, o orar sem cessar não é você estar necessariamente 24 horas por dia dentro de algum ambiente religioso, falando língua estranha e deixando vir algaravias estáticas a ponto de muitas vezes você não sabe mais se aquilo é Espírito Santo ou se é algo psíquico, algo psicológico, até muitas vezes psiquiátrico em determinadas ocasiões, porque foge desta consciência. Por isso que Paulo chegava àquele povo onde havia tanta idolatria ali na Galácia, aquele povo da Galácia era extremamente idólatra, e automaticamente ao Paulo exortar aquela igreja a ponto de eles entenderem que qualquer um que viesse com uma outra teologia, com outro ensinamento, que fosse considerado anátema, maldito mesmo, irmão. Ele pegou pesado. Paulo, ele não mede palavras. Eu me identifico muito em termos de personalidade com esse homem, esse apóstolo, e é assim que Deus quer que nós preguemos nesse tempo, onde tudo é tolerado, tudo é aceito, tudo é legal, tudo tá certo, e viva o amor, e viva tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. E Deus grita nesta hora, através da boca de poucos, que a verdade do Evangelho, essa mensagem precisa ser pregada para que as pessoas adquiram temor e tremor na presença do Criador. Senão elas não vão entender as consequências da sua rebeldia. Deus quer que nós conheçamos a sua palavra para que nós tenhamos autonomia espiritual acerca das verdades espirituais, sem a manipulação através de dogmas humanos, de sacerdotes ou de pseudo-pastores, irmãos. Foi para isso que Deus separou o cordão de 3 dobras. Eu não quero dizer que o nosso ministério seja um balaio onde venhamos colocar todos vocês aqui dentro, absolutamente, mas nós queremos ser uma referência, ou pelo menos um exemplo, para que vocês possam viver o evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo na mesma liberdade para a qual Ele libertou o pessoal que caminha com o cordão. Alguns traumatizados de outras denominações, de outras crenças, de outras crendices, e não tem sido fácil, mas é extremamente desafiadora essa oportunidade que Deus me deu ao me arrancar do mundo para pregar o seu evangelho. Eu glorifico muito por isso, porque a partir dessa visão Deus me pacificou o coração, entendendo qual era realmente o meu chamado. Como Paulo também fala ao povo colossenses no capítulo 2, versos 21 e 22, não toque nesta coisa, não prove aquela, não pegue naquela, não corta isso, não usa aquilo, não fala assim, não fala assado, não assiste isso, não assiste aquilo. Todas essas proibições têm a ver com as coisas que se tornam inúteis depois de usadas, depois de aplicadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. É coisa da cabeça dos homens, para tentar chamar um clube de pessoas que se afinizem com aquela doutrina. E assim as pessoas vão refutando as verdades espirituais contidas na palavra, a própria palavra, para viver regras impostas por homens. E é triste isso, quando os dogmas, a liturgia está sendo colocada acima da palavra. As pessoas não têm a oportunidade de conhecer essa verdade, porque elas acham que verdadeiramente aquilo ali é um propósito que Deus deu apenas para o anjo da igreja, aquele líder espiritual daquele lugar. Só ele pode trazer essa verdade espiritual, quando na verdade o véu foi rasgado de cima a baixo, para que você, além deles, tenhamos a oportunidade de estar na presença do Criador. Deus quer que nós o busquemos para entender que essas coisas que tornaram-se inúteis depois de usadas não tem nada a ver com a palavra, porque a palavra se instala no coração como uma verdade absoluta, a ponto de ninguém precisar dizer pra gente que não pode isso, que não pode aquilo, porque o próprio Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. É invencionice, entenda isso, não passa disso. Você que se sente preso e muitas vezes
vezes incapacitado em trazer uma palavra para um familiar teu. Não posso falar de Jesus aqui em casa, porque lá onde eu congrego eu sou apenas um aspirante a faxineiro. Quiçá, muitas vezes, que cuida do estacionamento, da portaria. Outro, quem sabe, até para abrir a porta do carro do pastor. Eu não sei qual é o cargo, mas existem esses. Existem aqueles até que preparam um camarim do pastor para abrir a geladeira e manter a geladeira abastada. É a função pastoral. Eu vivi isso, irmãos. Você pensa que é brincadeira? Mas Deus nessa última hora não está para brincadeira, porque Ele está voltando para buscar a igreja. Uma igreja santa, remida pelo sangue do Cordeiro. Não dá mais para ficar de palhaçada. Não dá. Sejam santos, porque o Senhor é santo, diz a palavra do Senhor. E para com esse negócio de achar que escritura e dogma humano são a mesma coisa, porque não são. Paulo falou isso a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Mas foi escrita por homens. Tudo bem. Homens cheios do Espírito Santo de Deus. Homens que tinham compromisso com essa verdade. Não foi o fantasminha legal que saiu escrevendo. Não foi como aquela aparição que teve Mene, Tekel e Parsi, quando o dedo de Deus escreveu na parede para sentenciar aquele rei que estava prostituindo o altar do Senhor. Aqui o negócio é muito sério, irmãos. Eu não vou citar o texto agora porque uma hora eu quero pregar sobre isso. Mene, Tekel e Parsi. Pesado fosses na balança. Deus está usando pessoas para trazer a verdade. Assim como as nossas auxiliares, como os nossos pastores, como os nossos irmãos, até que não sabem nem ler nem escrever, mas carrega no coração, porque a fé vem pelo ouvir, assistem às nossas reuniões, procuram se alimentar da sua palavra e vão sendo cheios dessa informação que deixa de ser apenas um conteúdo, mas passa a ser uma verdade espiritual que transborda. E é lindo de ver esse transbordar do Espírito quando as pessoas se colocam à disposição do Senhor para ser instrumento útil na presença dele. Toda escritura, ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Portanto, a palavra de Deus não está restrita para ser vivida, para ser pregada, ensinada dentro de um estabelecimento religioso, num púlpito. Ela pode ser numa casa, num apartamento, na rua, qualquer lugar. Como Jesus falou com aquela samaritana. Não é nem em Jerusalém, onde é o povo judeu, nem no Monte Gerizim, onde é o samaritano. É em espírito, é em verdade, não necessariamente num púlpito. Entenda isso em nome de Jesus. Porque Deus quer verdadeiros pregoeiros da palavra, não meramente teólogos carregados de ensinos que vão ser imbuídos de regras que não vai agregar em absolutamente nada, como já foi dito aqui. O Evangelho de Mateus capítulo 9, verso 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, ou seja, nos templos onde tem o púlpito, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ou seja, Jesus enfatiza o quanto é importante pregar a mensagem de Deus para todas as pessoas, irmãos. A palavra ensinar aqui, ela mostra que Jesus queria que seus discípulos compartilhassem não apenas a escritura sagrada como um conteúdo, como uma informação, mas também a lição por trás dela. Quando você entender e diferenciar e discernir o livro, o texto e o verbo, o livro é a Bíblia, o texto é a Escritura e a palavra de Deus é Jesus falando dentro deste livro, tudo mais vai ser relativizado, porque a lição que está por detrás da palavra vai ser revelada. Os líderes deveriam ter essa consciência de fazer com que as pessoas tratem a palavra não como uma mera teologia, como uma autópsia que fica ali estudando o cadáver. A teologia é estudar Deus, e as pessoas acabam não tendo uma experiência verdadeira com Ele, porque elas estão condicionadas a um dogma e não à doutrina santa, da sã doutrina que é a palavra de Deus. E Paulo continua, irmãos, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versos 6 e 7, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Prestem muita atenção nesses dons. E até eu ignorava isso. Quando eu via pastores que não tinham a menor condição de ministrar a palavra, mas eles tinham uma outra função dentro do corpo. E Paulo fala aos romanos, ao povo de Roma, irmãos. Paulo já falava e serve nos dias de hoje. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem, ou seja, de profetizar, como diz a outra versão, anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Fala segundo aquilo que Deus tocou teu coração, que seja verdadeira essa pregação. Se é o dom de servir, ministério é serviço, que assim seja, faça com essa mesma excelência. Se o dom é servir, então devemos servir. Ministério é isso, ministério é serviço. Se é o de ensinar, então ensinemos. Nos dediquemos a aprender para poder ensinar.
obviamente inspirado pelo Espírito Santo, os dons a gente vai vendo de cara. As pessoas começam nas suas atividades, na maneira de se expressar, o Espírito Santo vai nos mostrando, graças a ele, que a gente tem esse apoio do próprio Espírito Santo de Deus, para não exigir das pessoas que estão caminhando conosco mais do que aquilo que elas podem dar. É mais ou menos como eu conversava com os pastores hoje, a gente fazendo um trabalho em estúdio, por exemplo, quando Deus me dá o dom de fazer os arranjos do cordão, como eu fazia também no tempo secular, eu procuro fazer um arranjo, trompete, que eu sei que o pastor Salvador vai poder executar e executar com excelência. Da mesma forma o contrabaixo, que o nosso nobre pastor André vai tocar com excelência. E é essa excelência que falta muitas vezes nesses pregoeiros, nesses ditos líderes religiosos, espirituais, por não preparar um povo para conhecer e pregar essa verdade. Ele não as encoraja. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. A gente faz o tempo todo isso, irmãos, porque a situação que se vive no mundo hoje é para desencorajar, é para desesperançar. E digo mais, para muitos que não têm Deus, para se desesperar. Mas o nosso Redentor vive, Ele está vivo e quer te abençoar, assim como nos tem abençoado. Se for o dom de contribuir, contribua com generosidade. Já começou a falar de dízimo? Não, irmãos. A contribuição muitas vezes não é só financeira. A contribuição, ao vir nessas reuniões, por exemplo, sendo bem prático, redunda naquilo que eu acabei de dizer. Nós temos necessidades que o próprio ministério, que o próprio serviço do cordão vai adquirindo com a caminhada, com o passar do tempo, que vai requerendo mais pessoas para nos ajudar. Mas as pessoas estão sendo abençoadas, não querem compromisso com a obra, nem com ninguém, e continuam refém do mundo. Pior que isso, pior do que estar refém do próprio diabo, refém de um sistema corrompido, que é o sistema religioso, que está aí, manipulador, com raríssimas exceções. Sempre digo isso, temos poucos com os quais nos afinizamos, congregamos, ministérios abençoados, ministérios apostólicos maravilhosos, mas tem falcatrua que precisa ser denunciado, porque não pratica essa verdade de ensinar os melhores dons. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Não fica tratando os seus subalternos como capachos, irmãos. A palavra aqui é muito séria essa noite, mandando fazer coisas que não são testificadas no coração daquele que é mandado. É um escravagismo, não é uma doutrina santa, porque não há concordância. O goela abaixo não funciona. Você é pastor, você é líder, escute o que eu lhe digo essa noite. Ah, mas aqui é assim, pastor. Eu fui ensinado assim. Para com esse evangelho de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou pregar assim, Gabriela. Para com isso, irmão. Você tem a bússola que é o evangelho para deixar de ser anátema. Esse falso evangelho, ainda que você recite versículos bíblicos, você não está de acordo com a sã doutrina que nos ensina como exercer essa liderança de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Não, pastor, a minha alegria é meter pessoa em disciplina. Hoje o irmão não veio com a gravata, vai ficar no banco. O pastor não jejuou hoje. Não vai tocar no próximo culto. A irmã não veio na campanha. Não vai trazer a mensagem hoje no grupo de oração. E as pessoas vão se reprimindo, elas vão se entristecendo e vão se sentindo amaldiçoadas por seus líderes. O que a Bíblia diz acerca dessas coisas? Dessa falta desse conhecimento para poder ministrar a palavra de Deus? Sai dela, povo meu. Mas se você quer continuar, então conheça essa verdade como nós buscamos conhecer, mesmo estando dentro desses ambientes, para entender o propósito de Deus, porque todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Pode ter certeza disso. Paulo fala a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versos 2 a 4. Pregue a mensagem e insta em anunciá-la. Seja no tempo certo ou não. Em tempo ou fora de tempo, fala. Ah, mas eu vou encher o saco, pastor. Eu vou chegar lá e vão dizer que só fala da palavra, fala só de Bíblia, fala outra coisa, rapaz. Não sei, aqui eu estou seguindo o que Paulo orientou a Timóteo e eu me apropriei dessa orientação. Eu tenho que encher o saco, porque amanhã depois eu não sei se eu vou estar aqui. E quem é que vai fazer isso para vocês? Quem que vai levar essa verdade para vocês? Se tudo que se vê aqui é manipulação, fala-se mais de dinheiro do que do ouro, da prata, do ouro. Fala-se mais de manipulação do que de autoridade espiritual para destruir todas as obras do diabo. Fala-se mais dessa vida terrena do que a salvação e a vida eterna. Se não for como Paulo ensinou a Timóteo, não dá, você não vai viver esse evangelho. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Ah, isso não nos falta. Paciência, irmão. Olha, se alguém tiver mais paciência do que a gente tem passado aqui, quem nos conhece sabe. Ah, mas o irmão não parece paciente, é tão áspero, é tão nervoso, histriônico às vezes, é tão bruto. Mas essa brutalidade, ela procede de um amor que me salvou, que me arrancou das garras de Satanás. E quando eu vejo vocês escapando daquele aprisco aonde Jesus
cuida das suas ovelhas e você torna-se uma ovelha rebelde ou até perdida, irmãos, é um sofrimento tão grande porque eu sei a consequência disso. E para você voltar depois, como irmãos que nos ligam aqui dizendo, Eu tô desviado. alguns pensam que se desviaram porque saíram da instituição e outros pensam de forma errada, porque você não tem como se desviar daquilo que está dentro de você. É só buscar dentro de você que você vai se encontrar, você vai pegar o caminho certo de novo, você vai pegar a mão certa. Mas se você não conhecer essa verdade, se não tiver um ensino verdadeiro de acordo com as escrituras sagradas, mas sim através de dogmas, você vai continuar todo apatralhado, Que nem o fofão aquele, é apatralhado, não é atrapalhado, é pior que isso, é apatralhado. porque você não consegue mais encontrar o caminho de volta. Agora eu sou um desgraçado mesmo, eu tô fora da graça, então vou deixar assim, que Deus tenha misericórdia de mim. Não, irmãos, há tempo de voltar e voltar correndo, senão você não estaria ouvindo essa mensagem. Se ela está te importunando, se ela está te incomodando, é porque já há um agir do Espírito na tua vida. Por isso que nós estamos aqui com paciência, porque vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar mais atenção a esse ensinamento que Paulo dizia naquela época, e assim como nós dizemos hoje aqui pelo cordão, no momento da palavra, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si uma porção de mestres. Eu amo ver a pregação daquele pastor. Nossa, ele só fala de prosperidade. Ele revela que Deus tá dando uma casa, tá dando um carro, as contas vão ser tudo pagas. Oh, aleluia, glória a Deus. E esses mestres vão virar verdadeiros coaches do evangelho. Já preguei sobre isso, tá lá no canal. Vou marcar depois aí pra você ver. E o evangelho vai se corrompendo, vai virando uma pasta, um patê, vai virando uma maionese desandada, porque não tem mais aquela essência que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Porque é um ensinamento distorcido. Esse ensinamento Deus abomina. Porque vai chegar o tempo que esse ensinamento não haverá mais. Vão seguir de acordo com os próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, a fábulas. Isto já existe. Tá assim, ó. Só ligar a televisão, qualquer canal, escolhe aleatoriamente. Eu nunca vi ministério assim, pastor. Vai pra madrugada que tu vai ver. TV aberta, tá? Se apagar, é rede aberta. Você vai ver como tá cheio desse tipo que eu tô exemplificando aqui, obviamente sem precisar citar nomes. Portanto, não espere do púlpito, busque você o próprio conhecimento, como Deus deu para mim e aos pastores que estão aqui. Esse lado pedagógico que o próprio Espírito Santo nos dá, de a gente sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo. Não é algo autodidata, não. É algo espiritual, conectado com o céu. Como o próprio Jesus falou, não se desesperem, eu não vou deixar vocês sozinhos. O meu Pai vos enviará o outro Consolador que vai ensinar para vocês essas verdades e lembrar daquilo que eu já ensinei. Então não vem com churumela de querer me dizer que Se eu sair de lá, eu tô sem cobertura. Se eu sair dali, eu não tenho mais o Espírito comigo, eu vou estar desviado. é tudo mentira do diabo, irmãos. E Deus me traz aqui essa noite, porque para congregar, que é realmente um mandamento, para que nós verdadeiramente cresçamos como corpo, não esteja condicionado a estas estruturas que impedem você de buscar o conhecimento, além daquilo que eles simplificadamente ensinam a vocês, para manter o controle. Paulo novamente fala a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Deus não está falando aqui de um teólogo, mas de alguém que verdadeiramente consegue lidar com as questões práticas do dia a dia. Evangelho é manifestação da graça. Se a manifestação da graça é um manual do dia a dia, é a boa nova. Como é que tu vai aconselhar a tua família? Como é que tu vai aconselhar os teus para mostrar como é que tem que ser essa convivência, baseado naquilo que Deus quer que nós convivamos? É esse propósito que Deus quer que nós nos tornemos obreiros, pastores da nossa própria casa, da nossa própria família, para que nós aprendamos a corrigir a criança, ensiná-la no caminho que ela deve andar. Como é que você pode ensinar alguém se você não tem esse conhecimento? Como é que você pode exercer domínio diante de principados e potestades, entendendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, se você não se humilhar, se você não se submeter a esse princípio espiritual de obediência ao ensino da verdadeira palavra, que é a sã doutrina? Por isso, a necessidade de conhecermos a palavra da verdade. Quando João escreveu ali no capítulo 8, no versículo 32, isso foi exaustivamente falado até por antigas autoridades governamentais, e banalizaram esse versículo de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, sem perceber que essa verdade a ser conhecida é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus que precisa ser anunciada fora dos púlpitos também, para que as pessoas possam ser libertas. É simples assim, irmãos. Conhecereis a palavra de Deus e a praticareis, e ao praticá-la, Deus vos libertará. É esse processo que as pessoas não conseguem entender.
No Evangelho de Mateus, Jesus já dizia no capítulo 22, verso 29, Jesus respondendo às indagações da época dos discípulos: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Não param para ler o livro Bíblia, para que através da Escritura conheçam esse Deus e desfrutem do poder dele. Porque se o povo não vê sinais, ele se corrompe na presença de Deus, apesar das muitas aflições, é claro, mas Deus livrando de cada uma delas, e eles desfrutando desse Evangelho, irmãos, com a palavra que não necessariamente precisa ser recitada. Ah, está escrito no versículo tal. Não, está contido dentro do livro Bíblia, não é heresia, não é uma fábula, é o ensinamento de Cristo. Tá valendo, irmãos, tá valendo. E você vai entender que esse princípio espiritual deve ser praticado por todos que têm temor a Deus e que creem que Jesus Cristo é Senhor. Ele ressuscitou dos mortos para trazer a salvação para mim e para você. Você tendo esse mínimo entendimento, você tem o compromisso de conhecer essa verdade espiritual, seja lendo o livro ou assistindo aos nossos vídeos, mas você vai conhecer profundamente essa verdade que liberta. E Mateus, ainda no capítulo 10, versos 26 e 27, não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto, que está em oculto, vai ser revelado. Pode ter certeza. E tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, nas trevas, tudo aquilo que eu falo escondido para vocês, anunciem as claras. E o que eu sussurro em seus ouvidos, o que eu estou sussurrando para vocês em escondido, em segredo, proclamem nos telhados. Anunciem abertamente. Mas por que Deus está fazendo isso então? Porque esse sussurrar, na verdade, é ensinar aqueles que estão comprometidos em conhecer essa verdade sem interesse. Não é aquela verdade que é manipulável. Não é aquela verdade que vai fazer de você um diabo, um pajé da igreja. Não. Essa linguagem espiritual da qual Deus fala aqui essa noite é para que nós nos tornemos conhecedores dessa verdade, para não sermos manipulados por nenhum chamado autoridade espiritual, mas para podermos, na liberdade para a qual Cristo nos chamou, entender que tudo que está em oculto, tudo aquilo que Jesus está falando conosco, aos poucos vão ser proclamados abertamente. Ele usa metaforicamente aqui que serão proclamados nos telhados. Portanto, procure conhecer a palavra, irmãos. Esforcem-se para ler e examinar as Escrituras, como aquele povo de Bereia fazia no tempo de Paulo. Quando Paulo chegava para pregar a palavra naquela cidade, os bereanos atentos, querendo ver o que esse homem tem para falar. Porque a gente sabia que o Saulo de Tarso era um cara letrado, estudado profundamente com Gamaliel, conhecia toda a história do Antigo Testamento da época, que hoje, obviamente, na Bíblia é visto como Antigo Testamento, mas naquele tempo eram as Escrituras nas quais todos os judeus balizavam, sejam os judeus de Bereia ou os judeus de Tessalônica, eles estudavam para poder entender o mundo espiritual. Aqueles mais afincos, aqueles mais determinados, observavam tudo que Paulo falava. E a coisa que eu mais peço aqui, assistam às nossas pregações e dê uma folhadinha no livro Bíblia, ou pega o aplicativo, dá uma checada. Se alguma coisa que eu estiver falando estiver fora, por favor me procure e me diga: pastor, isso aqui não tá legal, isso aqui não é de Deus. Como eu gostaria que isso acontecesse, mas para você fazer isso, você vai ter que assistir, você vai ter que se submeter a essa disciplina da qual o Evangelho é falado aqui, para que você possa verdadeiramente se comprometer, como o povo de Bereia tinha esse compromisso, descrito ali em Atos 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias. Não era só de 15 em 15, tá, irmão? Todos os dias examinando as Escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. Se você que congrega dentro de uma denominação, seja ela católica ou evangélica, se você se permitir folhear, vai ter opressão, vai ter... Pastor, eu começo a ler a Bíblia e me dá sono. Dá vontade de deitar. Eu começo a ler a Bíblia, me dá náusea. Outro dia peguei a Bíblia, pastor, me deu dor de barriga, fui pro banheiro e não saí de lá mais. Quando saí, não tinha nem força de abrir o livro. Vai acontecer, irmão, porque é um livro espiritual. É um livro do céu, que traz palavras do reino dos céus. E se você não se posicionar em conhecer essa verdade espiritual, você nunca vai ter essa autonomia que Deus quer que você tenha, como o povo de Bereia fazia. Já no Antigo Testamento, o profeta Oséias também chamava a atenção daquele povo, no capítulo 4, verso 6, quando ele diz: o meu povo não quer saber mais de mim, Deus falando através do profeta, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim. Estão preocupados mais com a doutrina de vocês aí. Esqueceram das minhas leis. Hoje, no caso, no tempo da graça, a lei do amor. Esqueceram. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos também como seus sacerdotes. Não vai ter mais nepotismo. Deus não quer mais que fique passando de pai para filho, porque esse conhecimento da verdade demanda compromisso, santidade, e eles não querem pagar esse preço. Por isso que Deus quer cortar esse fio. A primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 11,
Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Faz aquilo dentro dos limites que Deus te concedeu. E faz aquilo que está contido no livro Bíblia, de acordo com Jesus. Ele tem que ser a pedra de esquina. Ele é a chave que abre. Como dizem os teólogos, a chave hermenêutica. Para você conseguir entender, basta pedir ao Espírito Santo. E o que você não compreender, nos procure. Que a gente não souber explicar, vamos correr atrás. Como já teve vários casos de eu procurar pessoas que eu sabidamente conheciam o livro Bíblia muito mais do que eu. E ao perguntar para essas pessoas: pastor, por que o senhor quer saber isso? O povo não tá interessado. Mas eu tô, irmão. Eu tô que nem o povo de Bereia. Eu quero saber Que bagulho é esse? Que negócio é esse? Agora, se eu vou ou não passar para aqueles que eu estou discipulando, aí é eu com eles e eu com Deus. Você sabe? Não, irmão, realmente essa resposta eu não tenho. Eu nunca parei pra pensar nisso. Porque as pessoas não refletem, não meditam na palavra. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Nós estamos nos encaminhando para isso. Não sei se você já percebeu. Como é que foi teu dia hoje? Você saiu, tentou olhar o sol, não conseguiu enxergar, né? Tá nublado. O Brasil todo pegando fogo. Isso é só porque a seca. É o incêndio. Aí quando foi enchente, né? É porque choveu muito aqui. Você tem explicação para tudo, mas não consegue explicar por que você não se dedica a entender as verdades espirituais ocultas na Escritura Sagrada, através da palavra de Deus. Paulo segue e fala ao povo de Roma, na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Enquanto você não para escutar, não para ouvir, introjetar na mente, daqui a pouco aquela palavra fica batendo no teu coração, como se fosse um sino. Nossa, eu tava lembrando daquela pregação do pastor e me veio uma ideia. Nossa, aconteceu uma coisa hoje na minha vida e na hora eu conectei com aquilo que o pastor falou. Não é você, é o Espírito de Deus falando contigo, tentando abrir teus olhos espirituais para que você, amado irmão, amada irmã, deixem de ser manipulados pelo sistema religioso e aprendam a ter essa autonomia na presença do Criador. Mas vocês vão ter que conhecer essa verdade, porque falar dela não é um pedido, é um mandamento de Deus. Eu encerro essa mensagem de hoje me reportando ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versos 25 a 27 e depois especificamente o versículo 32. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus. Aqui o apóstolo, obviamente falando o apóstolo Paulo. E agora sei que vocês não vão me ver mais. Paulo já estava no fim de carreira, já estava para sair fora daquele momento histórico que falando do amor de Jesus, desde o encontro que ele teve a caminho de Damasco, quando Jesus se apresentou para ele em espírito, aquela luz que o cegou, que o transformou nesse maravilhoso apóstolo. E ele fala, portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos vocês. Aquela aflição que a gente tem quando está falando, está orientando, está instruindo, as pessoas estão tipo... Tô nem aí, tô nem aí. Eu tô orientando, tô instruindo, e as pessoas estão tirando onda, irmão. Para com esse papo de religião. Não vem com essa tua catequese. Como se eu estivesse discipulando índios. Eu já ouvi muito isso. E Paulo passou por isso. O sangue de vocês não vai ser requerido de mim, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra, ou seja, a mensagem da sua graça, pois Ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente. Nós não temos essa condição de fazer você prosperar espiritualmente. Nós não conseguimos fazer algo por você se você não quiser. O próprio Espírito Santo de Deus age na tua vida. Nós damos o modus operandi de fazer isso. Tem uma didática, tem um processo. A gente está aqui para te ajudar. Mas se você deliberadamente diz para si mesmo... Não tem interesse. Só quero ficar de plateia. Amém. Eu sou daquele tempo, fazendo uma breve metáfora, no tempo do palco, quando eu fazia grandes shows, fiz alguns grandes eventos, aqueles palcos altos, especialmente em festas de rádio, as pessoas ficavam lá embaixo, só cantando, aplaudindo e idolatrando. Mas quando era, irmãos, num barzinho, junto com os músicos, o povo sentado na frente, cantando junto, tu pegava o microfone e botava assim, ó. Como era mais gratificante. Como era gostoso. Foi assim que eu conheci a minha pastora, num barzinho, não foi no mega show. Foi assim que eu conheci a maioria das pessoas com quem eu convivo hoje, nessa mesma intimidade familiar. Mesmo dentro de um sistema religioso, houve essa empatia. E é isso que Jesus espera, que vocês tenham esse carinho pela palavra, entendendo que ela não é meramente um conteúdo, não é meramente uma informação, é o poder de Deus, expresso como se fosse um WhatsApp celestial. Falta vernáculo para eu explicar para você o que é essa verdade. Tudo que eu posso dizer é que é extremamente importante, a condição sine qua non, que você conheça a palavra de Deus, especialmente nesse tempo do fim, que não sabemos se é mais um dia, se é mais um mês, se é mais um ano, se é mais uma década ou se é mais um século. Sabemos que os sinais estão aí.
E aquele que tiver que vir, virá e não tardará, diz o Senhor. Portanto, prepare-se e leve essa mensagem aos teus enquanto há tempo. Você que conhece tem um compromisso não apenas de pregar essa palavra, sobretudo de vivê-la como uma carta viva, como eu costumeiramente falo aqui, para que essa verdade espiritual testemunhada na tua vida possa ser vivida por tantos outros que vão admirar não só você, mas o Deus na tua vida. E esse Deus que te levantou, que te exaltou, que te abençoou, estará também abençoando todos aqueles que te assistem, que veem, que aplaudem as tuas vitórias, sem inveja, sem absolutamente nada de ruim, porque te amam, exatamente como nós fazemos com todos os irmãos com os quais nos relacionamos. Esta é a mensagem profética que Deus colocou no meu coração para a tua vida, para a tua edificação, neste dia 11 de setembro do ano de 2024, na reunião do Cordão.